Olá, sou Rafael Gregorato. Vou falar um pouquinho com vocês sobre oração. Você faz orações? Quando você ora, você conversa com quem? E o que você fala nessas orações? Bom, muito mais importante do que orar é o que falar e com quem falar, né? Lá na Bíblia, nós temos várias passagens que falam sobre oração. Várias pessoas oraram, Moisés orou no monte, né? Jesus no deserto. Mas muita gente ainda tem dificuldade em orar. Muita gente não sabe nem como começar, o que falar. E essa é uma dúvida pela qual eu também já passei, mas superei, né? E minha dica para você que tem dificuldade em orar, não sabe o que falar, com quem conversar, é você ir lá na Bíblia, né? Na Bíblia, em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, tem a oração que talvez seja a oração mais comum da Bíblia, mais conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Bom, mas quando oramos, como deve ser a nossa oração? Bom, lá em Tiago 4, nos versículos 2 e 3, Tiago dá uma explanada, né, sobre o que devemos fazer, como orar, né, e como não orar. Ele diz lá nos versículos 2 e 3 que nada tem porque vocês não pedem. Ou seja, se você não orar, você não vai ter nada, você não vai conquistar nada. Mas ele também diz assim: quando você pede mal, você não recebe, porque você está pedindo para o seu prazer, para a sua vontade, e não aquilo que é da vontade de Deus. Muito bem, então quando formos orar, devemos tomar cuidado e pedir o que realmente é do nosso coração, e não o que é da nossa vontade da carne. Bom, a oração é tão importante que lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 17, está escrito: orai sem cessar, né? Então muita gente fala assim: mas eu oro uma vez por dia. Bom, Daniel orava no mínimo 3 vezes por dia. Mas, como eu disse, orar não é pela quantidade, pela insistência que você vai conseguir alguma coisa. É pelo seu coração, pela franqueza com que você pede, né? Aí sim você vai ter a chance de ser agraciado e abençoado. Mas ok, falamos tudo isso por quê? Porque a palavra mesmo de hoje, na verdade, está lá em Timóteo 2, os versículos de 1 a 3, né? Lá em 1 Timóteo, ele relata, né, uma carta que Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo, naquele momento, ele era um discípulo de Paulo e era um líder de uma igreja em Éfeso. E ele estava passando por uma dificuldade muito grande, porque naquela época, no momento em que Paulo escreve a carta para Timóteo, né, a igreja, né, de Éfeso estava se desviando um pouco dos caminhos que realmente eram aqueles que Jesus tinha deixado para os seus discípulos, né, que Jesus veio a ensinar. Bom, se você tem curiosidade de saber mais, leia 1 Timóteo, né? Mas, voltando ao cerne aqui do assunto, em 1 Timóteo 2,1, Paulo relata a Timóteo o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens. Então, o que Timóteo aqui, né, recebe de orientação de Paulo é que Paulo ore antes de tudo. Antes de fazer qualquer coisa, devemos orar, devemos suplicar, devemos interceder, devemos fazer ações de graças por todos os homens, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida acaba sendo relacionado com uma outra pessoa, né? Ninguém vive sozinho, dependemos sim do próximo. Então devemos orar por tudo aquilo que pretendemos fazer antes de fazer. Não adianta nada você orar depois, quando o problema já chegou. Você tem que orar antes, quando o problema ainda não chegou, justamente para que ele não chegar. Mas se ele chegar, você terá a sabedoria, o conhecimento, a força para solucionar. Baseado no quê? Na oração que você fez antes. Bom,
Lá em 1 Timóteo 2, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: devemos orar pelos reis e por todos os que exercem posição de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então aqui ele diz mais uma orientação do que devemos orar e por que orar. Orar pelos governantes, orar pelas autoridades, pelos nossos chefes, pelos superiores, pelos reis, orar pelas pessoas as quais estão acima de nós em uma posição de governo, em uma posição de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Se você passa dificuldade aí na tua vida, quem sabe não está faltando um pouco de oração, Orar pelo próximo, orar pelos governantes, orar pelas pessoas que estão em posição de mandato, Bom, por que tudo isso? Por que orar por essas pessoas? Por que orar antes? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ainda, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, se você quer ter uma vida mais tranquila, ter uma vida pacífica, com piedade e dignidade, ter governantes melhores, políticos melhores, chefe melhor, você deve orar. Orar para que eles sejam pessoas abençoadas por Deus, para que eles venham a ser iluminados pelo Senhor, para que eles sejam abençoados. Orar pelas suas famílias, assim como você ora pela sua, ora por você, você também deve orar por eles. Eles também são pessoas, estão do seu lado, você depende deles, eles dependem de você. Não é uma competição, é uma parceria. Por isso devemos orar, devemos suplicar a Deus, devemos pedir piedade e também ler a Bíblia, porque a orientação da oração está na Bíblia. Isso agrada ao coração de Deus, e tudo que agrada ao coração de Deus nos faz mais abençoados, nos faz mais tranquilos, nos faz ter uma vida mais pacífica, e com mais dignidade. Então, ore mais, busque a palavra de Deus, procure estar em comunhão com o Espírito Santo, procure se relacionar mais com o Senhor. Assim, você vai conquistar muito mais do que você precisa e vai poder abençoar o próximo também. Leve essa mensagem para as pessoas que você ama, compartilhe esse vídeo. Obrigado por ter assistido e Deus te abençoe.